Olá, gente, bom dia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Isabel e vamos a mais uma leiturinha da semana. Hoje nós vamos aprender mais um ponto importante sobre como se fazer uma boa leitura e também um pouquinho de interpretação de texto. Hoje vamos falar sobre um animalzinho muito interessante, que é o carcaju. Então, acompanhe comigo. Você sabia? O carcaju é também conhecido como glutão, urso-gambá e wolverine. É um animal de hábitos noturnos e nunca hiberna. Se locomove com muita rapidez. Está entre os predadores mais ferozes do planeta. É capaz de lutar contra ursos e lobos, animais bem maiores que ele. É carnívoro, mamífero, possui força extraordinária, personalidade solitária e grandes garras afiadas. Vive no hemisfério norte, nas zonas frias da Sibéria, Escandinávia, Alasca e Canadá. Elimina cheiro forte como gambá para se proteger de animais mais fortes que ele. Tido como inspiração em várias culturas. Então vocês viram? É um animalzinho bem interessante, o carcaju. Mas hoje o que nós vamos aprender relacionado à leitura, vamos falar sobre pausas. O que são pausas? São pequenas paradas, pequenos intervalos. As pausas, elas são feitas de forma correta quando nós pausamos para atender a pontuação, mas existem outras formas de fazermos pausas. Ela é importante para se entender prontamente o que é dito ou lido. Então, a pausa ela tem uma função importante, que ela ajuda a entender o texto. Elas são determinadas pela pontuação, mas também podemos fazer pausas para mudança de pensamento ou para destacar uma ideia, para dar ênfase a uma ideia. E também para permitir que a pessoa que está te ouvindo possa pensar, responder mentalmente a uma pergunta de reflexão, por exemplo. Então, olha, aqui nesta leitura, eu ressaltei alguns pontos para que vocês possam observar onde é importante uma pausa. No caso, para dar ênfase a alguma coisa que a gente quer que a pessoa que está nos ouvindo se lembre, se entenda e que fique destacado, tá bom? Então preste atenção mais uma vez nessa leitura e observe por que eu estou dando uma pausa nestes lugares onde eu fiz estes destaques, tá bom? Vamos lá então. Você sabia? O carcaju é também conhecido como glutão, urso-gambá e wolverine. É um animal de hábitos noturnos e nunca hiberna. Se locomove com muita rapidez, está entre os predadores mais ferozes do planeta. É capaz de lutar contra ursos e lobos, animais bem maiores que ele. É carnívoro, mamífero, possui força extraordinária, personalidade solitária
e grandes garras afiadas. Vive no hemisfério norte, nas zonas frias da Sibéria, Escandinávia, Alasca e Canadá. Elimina cheiro forte como gambá para se proteger de animais mais fortes que ele. Tido como inspiração em várias culturas. Então, vocês observaram? Eu quis focar nesse pequeno trecho sobre o carcaju, que ele é um dos animais mais ferozes do planeta, que ele é capaz de lutar com animais maiores que ele e que também ele tem grandes garras afiadas. Eu quis dar destaque a isto, porque é o que caracteriza, é as características principais deste animal, o carcaju. Porque embora ele seja um animal não tão grande, né, até pequeno, digamos assim, ele é um animal muito feroz. Ele se destaca por lutar contra animais maiores que ele, porque ele é um animal veloz, de força extraordinária e tem grandes garras afiadas, certo? Então, quando você quer fazer um destaque numa leitura, alguma coisa que você quer que quem está te ouvindo grave ou não se esqueça, você pode fazer então uma pequena pausa para fazer esse destaque. E pode também fazer pausa para mudança de pensamento. Quando se muda de pensamento, também pode fazer uma pequena pausa. E quando você faz também uma pergunta para reflexão. Você dá aquele tempinho para os ouvintes pensarem. Isso também é muito importante. Então, a pausa, elas são válidas quando cumpre uma função. Porque no dia a dia, quando falamos, nós usamos pausa, naturalmente. Porque sabemos o que estamos falando. Mas no caso de uma leitura ou de um discurso que você vai fazer, você tem que pensar no que você quer destacar para que você possa fazer uma pausa com uma função, com um objetivo. Certo? Aí, no caso, como fazer? Você vai pausar ligeiramente ou diminuir o volume da voz para dar ali o seu destaque. Tá bom? Vamos ler então mais uma vez? Você sabia? O carcaju é também conhecido como glutão, urso-gambá e wolverine. É um animal de hábitos noturnos e nunca hiberna. Se locomove com muita rapidez, está entre os predadores mais ferozes do planeta. É capaz de lutar contra ursos e lobos, animais bem maiores que ele. É carnívoro, mamífero, possui força extraordinária, personalidade solitária e grandes garras afiadas. Vive no hemisfério norte, nas zonas frias da Sibéria, Escandinávia, Alasca e Canadá. Elimina cheiro forte como gambá para se proteger de animais mais fortes que ele. Tido como inspiração em várias culturas. Então, vocês viram que animal interessante? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre este animal, porque vamos responder algumas perguntas sobre ele. Por exemplo, a primeira pergunta: como é conhecido o carcaju?
Como que ele é conhecido? Nós vimos aqui, olha, bem no comecinho, olha, o carcaju é também conhecido como glutão, urso-gambá e Wolverine, porque esse animal é que inspirou esse personagem, Wolverine. Então, seria esta a resposta a esta pergunta. Suas principais características. Quais são as principais características do carcaju? Ele tem muitas características, mas podemos ressaltar que ele se locomove com muita rapidez, está entre os predadores mais ferozes do planeta, capaz de lutar com animais maiores que ele. Então, estas são as principais características, que ele também possui grandes garras afiadas e é capaz de lutar com animais maiores que ele. A terceira pergunta: quem mais se inspirou no carcaju? Foi Wolverine. Aqui no finalzinho falou que ele é tido como inspiração em várias culturas, mas o que mais marcou foi este personagem, Wolverine. Tá bom? Então agora vamos responder estas perguntas. Depois vamos comentar sobre o significado de algumas palavras que apareceram nesta leitura. Vamos lá? Gente, então vamos responder as nossas perguntinhas no caderno. A primeira pergunta foi: como é conhecido o carcaju? Como que ele é conhecido? Então vamos escrever no caderno. Nós vimos que ele é conhecido como glutão, urso-gambá e wolverine. Então vamos escrever letra maiúscula é conhecido como glutão. Ele é conhecido como glutão, vírgula, urso-gambá, e Wolverine, que é o personagem, e Wolverine. Ponto final. Como é conhecido o carcaju? É conhecido como glutão, urso-gambá e Wolverine. A segunda pergunta: quais são suas principais características? Vamos resumir quais são suas principais características: força extraordinária, personalidade solitária e grandes garras afiadas. Ok? Então vamos lá, vamos escrever. Letra maiúscula, força extraordinária, força extraordinária tem acento e é com X. Força extraordinária, vírgula, personalidade solitária, solitária
solitária. Ao contrário de outros animais, ele não vive em grupo. Força extraordinária, personalidade solitária e grandes garras afiadas. E grandes garras afiadas. Ponto final. Muito bem. Isto é o que torna ele, né, um animal bem feroz, estas garras afiadas. Por isso que ele enfrenta animais maiores do que ele. Quem mais se inspirou no carcaju? Quem mais se inspirou no carcaju? Wolverine foi o personagem que foi mais inspirado no carcaju. Wolverine. Por que ele elimina cheiro forte? Por quê? Para se proteger de predadores, de animais que ele considera mais forte do que ele. Letra maiúscula, para se proteger de predadores. Ponto final. Muito bem. Vamos ler então o que escrevemos. Como é conhecido o carcaju? É conhecido como glutão, urso-gambá e wolverine. Quais são suas principais características? Força extraordinária, personalidade solitária e grandes garras afiadas. Quem mais se inspirou no carcaju? Wolverine. Porque ele elimina cheiro forte para se proteger de predadores. Agora, na leiturinha também apareceu algumas palavras que é importante sabermos o seu significado. Para entendermos bem uma leitura, é muito importante olharmos no dicionário o significado de palavras que desconhecemos. Por exemplo, mostrou que o carcaju nunca hiberna. O que é hibernar? É uma condição de adormecimento. É o que acontece com os ursos. No inverno, eles ficam nessa condição de adormecimento. Então, este animal não faz isso, ele está sempre atento. O que são predadores? São animais que se alimentam de outros animais. E o que é inspiração? Porque o Wolverine foi inspirado no carcaju. Inspiração é a capacidade criativa dos artistas, dos escritores, autores ou outros profissionais. Ou seja, esse personagem foi criado em cima deste animalzinho, com as suas características, enfim, ele foi um objeto de criação, tá bom? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado proveito e continue acompanhando as aulas. Na próxima semana teremos mais uma leiturinha e uma interpretação como essa, tá bom? Se você gostou, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito e um bom dia a todos vocês.